estreou hoje também foi o Everton Cebolinha, chegada ao Flamengo. O Flamengo goleia em Brasília, mais de 65 mil pessoas acompanhando a partida, 4-0. Ele faz uma estreia muito diferente da do Yuri, né? Se em algum momento se esperava muito por este jogador de beirada, com a velocidade, que é o que o Cebolinha tem ali, para a gente emparelhar com o Bruno Henrique, agora o Dorival achou uma maneira de jogar que permite que o Cebolinha entre no segundo tempo. Com calma, Pedro. Quando a gente olha para o Yuri Alberto, um time que não criava, um time que não sabia o que fazer com a bola, um time que não tinha essa referência, quem conseguiu minimamente fazer a referência já era um cara muito mais para o final da carreira do que para o início e sai para o problema de comportamento. Então, o Yuri, além de todas as qualidades que ele tem, porque a turma já estava brava, nossa, estão pintando esse Yuri como o Ronaldo. Eu achei maravilhoso que o Calça traz os dados. Nunca ninguém teve tanta ação dentro da área e gerou tanto jogo como o Yuri Alberto. Então, para quem acha que a gente está aqui só falando por falar, pelo menos acreditem nos números do Calça. Aí você vai para o Flamengo. É um cenário completamente distinto, porque é claro que o Cebolinha ele chega para ocupar também a função de uma peça fundamental que se lesionou e só volta no ano que vem, que é o Bruno. Mas antes do Cebolinha chegar sem o Bruno, o Dorival desenhou um time que funciona. Então, não necessariamente estava um time à espera do Cebolinha para tentar resolver a sua ausência de criação. Pelo contrário. Não estava mais, né? Não está, e acho que nem vai estar por enquanto. Pelo contrário. A gente debatia até aqui mais cedo que como era confortável ele não ser titular. Isso não era problema, né, Dani? O Dorival repete pela terceira quarta-feira seguida a formação. Um homem de base, dois abertos, o Ribeiro pela direita e o Arrascaeta centralizado. Pedro e Gabriel, ora aproximados, ora um saindo mais, ora um pouco mais afundado ali na área. Esse modelo já vinha funcionando. Aí, para um segundo tempo, que o Pedro não sai por acaso, sai também porque ele já foi usado no fim de semana, você sai o Pedro, desloca um cara como o Gabriel, que faz essa função também um pouco mais centralizado, e aí você parte para um outro desenho de jogo. Ou seja, você está aumentando seu repertório com uma peça nova. Ah, mas o Cebolinha não foi brilhante, ele tinha que estrear com gol, então não valeu de nada, só o Yuri Alberto presta? Não. Só que é um Cebolinha chegando numa rotação de um time que começou a funcionar quase que no automático ali. Então, ele tenta muito. Se a gente pegar os números, talvez, das tentativas da participação de ações com bola, que a gente trazia aqui agora do Yuri, o Cebolinha tenta demais. Cebolinha serve, o Cebolinha dá assistência. Só que ele ainda tenta numa questão um pouco mais individual, enquanto esse Flamengo, nas últimas semanas, começou a rodar mais no coletivo do meio para frente. Então, não tem nenhum problema, não é que ele não vai encaixar no time, não é que ele não serve para a formação inicial. Só que é um encaixe muito mais de como ele vai se posicionar nesse desenho coletivo. Talvez com o Cebolinha, o Dorival comece a mudar um pouco mais. É bom, tem mais uma formação, tem mais uma possibilidade. Agora, é a diferença da estreia, da noite de estreia, né? Que a gente estava falando de Yuri e falando de Cebolinha. Ainda assim, me agrada, porque por mais que se não consiga ali fazer o jogo dele só do ponto de vista individual, dependa de um pouco mais de encaixe para o jogo coletivo, conseguiu deixar uma marca, conseguiu servir. Acho que para um ponto de partida é interessante para o jogador. Eu acho que a questão é a seguinte... Nesse 4-3-1-2 com a Arrascaeta... O inicial hoje. Do início de hoje, o do 7 contra o competitivo Tolima, do vareio de bola, porque coletivamente foi um vareio contra o Atlético Mineiro, por mais que o resultado não tenha sido... Vareio do primeiro tempo hoje também, podemos chamar. Também. Ele estava 3-0, né? Contra o Juventude, para mim, o principal candidato ao rebaixamento, até essa 18ª rodada, no atual cenário do nosso campeonato, o Flamengo tem um jeito de jogar. Nesse jeito de jogar, o Everton Cebolinha não vai acrescentar mais que a dupla de frente e o lugar dele é como um segundo jogador de frente. Porque o Flamengo tem dois finalizadores, mesmo o Gabigol não tendo o seu melhor momento nas finalizações, ele é um finalizador, é um jogador que se desloca, que aparece muito pela direita, né? O lado direito hoje do Flamengo muito bem, como o do Juventude muito mal, né? Impressionante como o Everton Ribeiro cresceu nessa função, é uma coisa assim até... eu não esperava que tivesse uma melhora tão grande, jogando ali um pouquinho mais recuado pelo lado direito, ali como se fosse o terceiro jogador do meio de campo. Desde o jogo contra o Santos. Ele vem melhorando bastante, vem voltando a ser o Everton Ribeiro, que a torcida do Flamengo acostumava ver, fazendo agora uma outra função. É mais pro meio, né? Mas para ele tirar o melhor do... O Cebolinha pode jogar ali como segundo atacante, porque você pode jogar no 4-3-1-2, o Cebolinha fica ali como segundo atacante, você joga ou com o Pedro ou com o Gabigol, perfeito. Você tirar o Arrascaeta, você vai criar ali um vão um pouco ali entre a linha do meio e a linha do ataque. Se a linha do meio do ataque se aproximarem, você não cria o vão, mas você perde a criatividade e a capacidade de tirar o Arrascaeta para você é uma possibilidade? Não.
Não é. Ah, tá. O Arrascaeta, para mim, é o jogador que... se você tiver que tratar algum jogador como intocável no Flamengo, esse jogador, para mim, é o Arrascaeta. Esse jogador é o que não tem ninguém que concorre com ele pela posição. Eu posso até, no rigor extremo, achar que o Gabigol e o Pedro concorrem. Eu não acho, tá? Mas eu posso até achar que concorrem. Mas eu não vejo uma concorrência para o Arrascaeta no time. E não é o Vidal, hein? Se alguém achar que não tem nada a ver. Não, Vidal não tem nada a ver. Tem nada a ver, são mundos diferentes. Qual é a conclusão? O Flamengo achou um jeito de jogar. Esse jeito tende a funcionar em nível muito mais alto, menos alto, mas é competitivo. Esse elenco oferece muito mais possibilidades. Segundo o professor Calçade, nós estamos em janeiro. Para o Dorival, nós estamos em janeiro mesmo, porque ele deveria ter agora um outro modelo, ele precisa ter um outro modelo para tirar o melhor do Cebolinha. Um modelo que seja capaz não só de tirar o melhor do Cebolinha, como, em alguns momentos, se esse sistema não funcionar, quando o jogador não estiver bem, ou quando for mais adaptável uma outra ideia de jogo ao que faz o adversário, poder jogar no outro modelo, que vai fazer do Cebolinha um jogador mais eficaz do que será jogando como segundo atacante. Porque hoje, repito, você coloca o Cebolinha e tira ou Gabigol ou Pedro, você não vai acrescentar ao Flamengo nada, praticamente, a não ser que você queira um jogo pela esquerda, tem o lateral direito fraco ali do outro lado, um dos outros dois jogadores estão jogando mal. Essa dupla hoje se encaixa nesse sistema de jogo com perfeição. Para você usar o Cebolinha, você precisa ter uma outra ideia de jogo. E o treinador precisa de tempo para fazer isso, então por isso hoje o Cebolinha, bem ou mal, é muito mais opção do que um jogador titular. Cebolinha era uma contratação, um desejo, no momento de crise do Flamengo. E a ameaça de perder o Bruno, né? Exatamente. De crise, de chegada de um treinador, de uma crise que não se resolvia, técnica, dentro do campo, de como ajustar essa equipe. E então que fazia todo sentido. E não que diante do Flamengo de hoje, o Everton Cebolinha se tornasse um jogador descartável da contratação dele. Não contratar o Cebolinha, não, nada disso. Que talvez não valha fazer uma mudança agora, sem tempo, para encaixá-lo, isso, né? Ele tem poder de mercado, ele tem ação no mercado, ele pode trazer jogadores desse nível, como o Vidal, que o Vidal pode se encaixar facilmente nesse meio de campo, tem 3 jogadores, e aí encontra o Arrascaeta, né? Então isso ele pode encontrar facilmente. Já o Everton Cebolinha, ele tem que, este Flamengo que alcançou o sucesso, e a palavra perigosa no mundo do futebol, né? Mas tudo bem, que encaixou, para colocar o Everton Cebolinha, precisa desencaixar. Porque, tanto que quando ele coloca, tudo bem que tinha uma expulsão, tinha um jogador a menos do outro lado, tinha uma vitória já em curso com vantagem, mas o que ele faz? Ele tira João Gomes para colocar Vitinho e Pedro para colocar Everton Cebolinha. Então entram 2 jogadores, você olha, o meio de campo fica com Thiago Maia, Everton Ribeiro, e aí tem um quarteto. E o Everton Ribeiro é o quinto desse, na verdade é um quinteto. Mas por circunstâncias, placar favorável, adversário dominado e com placar desfavorável. Mas o Cebolinha vai ser muito útil. Mas em momentos que o lado esquerdo precisa ser redefinido. Estava olhando aqui, ainda com a ajuda do Data ESPN novamente, que nos ajuda demais. Esses mesmos jogadores têm 3 escalações iguais do Flamengo, sim. Com esse do meio de campo para frente. Tolima, 7-1. O Atlético Mineiro, jogo de hoje. Placares enormes. E se olha os corredores das construções, que era importante. A gente estava olhando desde o começo do jogo. Por quê? Porque você tem um lado esquerdo que tem pouca ação, por um lado direito que aparece mais. E o Flamengo, como traz muito jogador para dentro, a gente está de olho o quê? Para ver como o Flamengo vai resolver o problema nas beiradas. E ali tem assistência de Gabigol. Tem Everton Ribeiro usando ali, tem passagem de Rodinei, esse lado direito é muito rico. O lado esquerdo não é a história com o Felipe Luiz, não é essa história, não é com o João Gomes. Então, basicamente as jogadas são construídas pelo centro e pelo lado direito. 5% das jogadas do lado esquerdo só. Rodinei, tudo está para o lado direito. Então, são ajustes que o Dorival tem que fazer. Mas é um Flamengo que ele pode dizer que em pouco tempo ele veio, assumiu e deu jeito. Com a entrada do Pedro no time, que era mais difícil, para encontrar um sistema que funciona. Agora, muda um pouquinho a vida de Gabigol. Então, E aí, Dani, a saída do Gabigol já foi... Só que assim, eu só quero lembrar que essa solução que o
Dorival encontrou... Acho que você vai tocar no ponto que eu ia falar. Cara, era uma solução que era quase um crime. Era quase um crime falar em Gabigol e Pedro, Gabigol e Pedro. Não, vai estragar a característica desse, a característica daquele. Eu me lembro muito bem disso. Inclusive, me lembro uma vez que eu sugeri a entrada do Pedro, porque pela qualidade que o Pedro estava no banco de reservas, e nessa mesa mesmo aqui, não, veja bem a qualidade dele, a característica, não sei. Não é. É que eu acho que às vezes a gente parte de certezas que não existem, certezas que não podem. É claro que a gente se baseia muito no que os jogadores já fizeram para acreditar que aquele cara vai ser útil daquele ou de outro jeito. Então, em relação ao que o Birner falou, por exemplo, eu não acho absurdo e acho que o Dorival possivelmente vai até testá-lo como um cara da dupla, seja com o Pedro, seja com o Gabigol, porque a verdade é que ele tem hoje o Cebolinha como uma alternativa de atacante, de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Característica diferente, eu estou plenamente de acordo. Acho que ele pode variar sistema? Então, aí que tá. Eu acho que assim, quando a gente olha, e a gente está até... A chamada é essa, né? Dorival vai ter que mudar o esquema para comportar Cebolinha. Eu acho que essa é a primeira ideia que a gente tem. Por quê? Porque a gente vê o Cebolinha como o cara agudo pelo lado, o cara que vai driblar, que vai fazer o que ele fazia basicamente no Grêmio e era um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil naquele momento. E eu estou de acordo que a gente parta desse pressuposto para dizer que o Cebolinha vai funcionar desse jeito. Só que jogadores mudam, né? Jogadores mudam durante os anos, durante a carreira. Então, o cara que começa de um jeito acaba de outro. Técnicos encontram soluções que muitas vezes a gente mesmo não imaginava. Então, eu não acho que, a partir do momento que o Flamengo está jogando e está jogando muito bem, você pode discutir, os adversários ainda, isso, aquilo, mas o Flamengo está jogando muito bem. Porque mesmo contra adversários de um nível mais baixo, né, com um time tecnicamente também muito forte, o Flamengo não jogava essa bola. Então, hoje é um time que se impõe, que resolve um jogo como o de hoje em 15 minutos. Então, eu acho que é normal, nesse contexto maluco que a gente tem aqui, que o técnico que acabou de chegar encontra um jeito de jogar. Que o time está rolando e a coisa está andando super bem. Eu acho normal que ele tente, antes de qualquer coisa, buscar as alternativas para quando ele não tiver o Gabigol, para quando ele não tiver o Pedro. Encaixar a peça no sistema e não modificar o sistema para comportar. E depois buscar as alternativas, porque aí, claro, que um jogo contra o Palmeiras ou contra o Atlético vai ser diferente de um jogo... Hoje foi um jogo com 4 gols de cabeça, já estava 3-0. Estamos evoluindo na discussão já. Estamos caminhando. Não, mas é que não é que estamos evoluindo na discussão. Estamos caminhando. O Cebolinha pode sim jogar. Chega uma hora que você encontra alguém que trava a tua ideia também. Com os dois? Pode jogar com os dois. Pode. Mas com esse desenho? Não, com os dois não. Ele pode jogar como um dos dois. Perfeito, mas você acha que o Flamengo pode ser mais forte com ele do que com essa dupla? Não. Ele no lugar dos dois? E se for assim, quem sai? Eu acho que tem que sair. Teoricamente, eu acho que não pode ser, mas teoricamente, a gente quebra a cara muitas vezes. Quando você tem um centroavante... Quebra menos do que acerta. Quando você tem um centroavante, quebra menos do que acerta. Só tem um centroavante para pôr no jogo. Centroavante, chamar o Gabigol de centroavante é meio pesado, mas porque ele tem outro... Mas quando você tem ou o Gabigol ou o Pedro, tá bom, tá resolvido. Tem o Everton... o Everton Ribeiro aí sem discussão, pode vir por dentro, se aproxima da Arrascaeta, Cebolinha, Gabigol ou Pedro e Rodinei passando o trator ali no lado, né, voando. Vai ganhar até criação pela esquerda. Você resolveu isso. E aí você resolve um problema do lado esquerdo, que é um lado apagado. Hoje é apagado. Não é um lado perto dos outros, do resto do time. Né? Ele é bem diferente, mas não é nenhum problema. Aí o Dorival tem pouco tempo e encontrou soluções para pouco tempo. Acho que o Cebolinha entra numa boa. O que você achou da estreia do Cebolinha no Mengão? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe seu like e ative o sininho para não perder as próximas notícias. Saudações rubro-negras.